Graça e paz, crianças! Tudo bem com vocês em casa? Graça e paz, Maria! Graça e paz! Graça e paz! Graça e paz! Quem é você? Eu sou a Rainha Esther. Eita, Maria, você conhece a Rainha Esther? Eu conheço! É da onde? Ela é da Bíblia! Ah, a Rainha Esther da Bíblia! Agora faz sentido. Eu não estava ligada. Então tá bom. Então agora vamos orar. Vocês em casa, crianças, fiquem ligados. Vai vir aí a história de Esther. Vamos orar. Fechando os olhos. Em casa também. Senhor, obrigada pela minha vida, pela vida da Esther, pela vida da Maria, pela vida do Samuel. Obrigado, Senhor amado, pela vida do apóstolo Januário, da apóstola Luísa. Que cada dia, Senhor, o Senhor possa dar saúde para eles, que eles possam, Pai querido, estar sempre com ideias maravilhosas, Papai querido, para que possamos, Pai amado, crescer no seu reino e ganhar vidas para o Senhor Jesus. Que cada um que está assistindo, o Alegria está no ar, possa entender a estratégia de levar a sua palavra em cada casa. Que eles possam compartilhar, seguir, Pai querido, ali certinho, Pai amado, os seus princípios, a sua palavra. Abençoe e guarda cada um que faz parte, Pai querido, da família Bicol, os pastores, os discípulos, os líderes e também, Pai querido, peço que o Senhor possa restaurar a saúde de todos aqueles que estão enfermos, Pai amado, e todos aqueles que precisam, Pai amado, de um esclarecimento da sua palavra, que possa ter um anjo do Senhor esclarecendo a palavra para cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém! Ah, Maria, como é a história da Rainha Esther, eu acredito que eu sei um pouquinho da história. Eu vou fazer assim, uma introdução até chegar o momento da rainha contar a história. O que você acha? Eu gostei da ideia! Então vamos lá. Olha, lá na Bíblia, no livro de Esther, vai contar a história da rainha Esther. Só que antes da rainha Esther ser rainha, o que aconteceu? O rei Assuero tinha uma outra rainha, era Vaste, né? O nome da rainha. E conta na Bíblia que o rei deu uma festa de 7 dias. E nessa festa teve banquetes e bebidas, certo? E fala que no 7º ou no 8º dia, se eu não estou enganada, o rei já tinha bebido demais, sabe? Já estava com o coração inflamado no vinho. E ele mandou chamar a rainha. Não estava na programação, mas ele mandou chamar a rainha. E a rainha fez o quê? Ela negou, ela não veio, ela desonrou o seu rei. Não apareceu, exatamente. O rei ficou muito frustrado, muito constrangido com aquele fato dela não ter atendido um chamado dele. E o que ele fez? Ele expulsou ela do reino. Ela deixou de ser rainha a partir daquele dia. Por que ele fez isso? O rei Assuero fez isso não porque ele era um rei mau. É porque se a rainha fez aquilo e ele não fizesse nada, o que ia acontecer? As mulheres dos príncipes e dos reis que tinha naquele reino, até das funcionárias ali do reino, ia achar que poderia ficar constrangindo o marido em todos os lugares. Ia perder o respeito pelo marido, como manda a Bíblia. Que a mulher tem que honrar o esposo honrar a mulher, não é verdade? Então, aquele respeito que manda a Bíblia manda nós ter um com o outro e acabar se o rei não tomasse uma atitude. Então, naquele dia o rei tomou essa atitude, a rainha Vasti deixou de ser rainha. Foi expulsa do reino. Vocês acreditam no negócio desse? Então, foi aí que o rei pediu para que os príncipes e os seus servos fossem por todo aquele reino e pedisse que as moças puras que estivessem no reino viessem até o reino e ficasse numa casa ali concentrada com o quê? Recebendo banhos de mirra, perfume, todas aquelas especiarias para cuidar da pele, do cabelo, de tudo, para elas se apresentarem ao rei depois de um ano de tratamento. Entendeu? Cada uma daquelas moças, se eu não me engano, era mais de 100 moças que foram reunidas ali com que recebeu aquele tratamento, sabe? Meu Deus! Mas toda moça que chegava ali passava pelo processo. Tinha ali os servos do rei, sabe? Para selecionar se era educada, se tinha princípios, se amava a Deus, se tinha o quê? Respeito, né?
Tinha toda essa questão. Não era assim, ah, você é bonita, você entra. Não. Tinha que passar por todo esse processo para saber se... Aí ali aprendeu etiqueta, sabe? Como sentar, se portar na mesa, como ter postura, como cortar uma carne, como comer com a boca fechada, sem conversar e cuspir a comida no outro, que a gente vê isso acontecendo muito, né? Como comer com o braço aberto? Sim. Não podia. Tinha que comer assim, ó, tinha que sentar com o braço arrumadinho, tudo bonitinho. Então, todas as regras de etiqueta foi ensinada. Sentar com a perninha fechada. Então foi por isso que eu não fui escolhida. Exatamente. Exatamente. A partir de agora eu quero que Esther conta como é que foi a história. Depois do rei ter me escolhido como rainha, ele fez mais outros 2 banquetes para ele apreciar minha beleza e tudo mais. E aí, depois de muito tempo, o rei... Não apenas a beleza, né? A companhia de Esther. Porque o rei não escolheu Esther só pela beleza. Foi por quê? Pela companhia, porque ela era educada, né? Respeitosa. Sim. Aí, depois de muito tempo, ela ficou sabendo que... Ela? O primo dela. Ela ficou sabendo? Mas a história é de quem mesmo? É minha. Eu fiquei sabendo que o meu primo, ele disse pro meu empregado para ele vir falar comigo, e ele falou comigo que o meu primo ficou sabendo que Amã, que era o braço direito do rei, o braço direito do rei, ele ficou sabendo que ele queria matar todos os povos judeus. E aí ele mandou o servo dele vir falar para mim. E aí eu disse para o meu servo ir lá falar para ele: fala para o meu povo ficar uma semana para ele jejuar e orar. E aí e ela disse depois também que eu disse que eu e minhas servas iam ficar lá, ia ficar no palácio, jejuando e orando também. E aí passou muitos dias e aí eu decidi fazer 2 banquetes pro rei. Na verdade, Esther ficou uma semana jejuando e orando e entrou no palácio sem ser convidada, não é verdade, Maria? Você lembra dessa parte, Maria? Eu lembro. Então fala para nós. Nessa parte, eu lembro em que ela falou que orar e jejuar por uma semana. Isso. E assim ela fez, com as servas delas e o povo dela, orando sempre, sem quebrar. Então ela resolveu ir até o rei. E daí ela chegou lá, abriu a porta e entrou. E todos ficaram muito assustados por ela ter entrado sem ser chamada. Eita! Então, por ela ter orado e jejuado... Ela morreu? Não! Ah. Ela orou e jejuou, pediu a Deus, e então ela entrou lá. Mas o rei não abaixou o cajado para ela, e sim deixou levantado. Ou seja, ele não matou ela. Que alívio, hein, Maria? Assustei nesse momento, hein? Ai, então tá bom, continua, senhora Esther. Aí passou muito tempo e eu decidi fazer um banquete pro rei. Aí, no primeiro banquete, nós comemos, conversamos. E aí, no segundo, eu disse para ele que tinha alguém no palácio que estava tramando contra o povo judeu e tudo isso, contra o meu povo. E aí, o rei disse: quem é essa pessoa? E aí, eu disse que era Amã, que ele estava tramando. E antes disso, eu esqueci de dizer que ainda antes disso, a mãe tinha construído uma forca de 2 metros para matar o meu primo. Maria do céu, que homem mau, né? Muita crueldade. Esse Amã não era de Deus, né, Maria? Gente, continua, senhora. Aí eu peguei e falei pro rei que era Amã, que estava tramando contra o povo. E aí o rei saiu e voltou de novo. E o rei naquela época, né, o rei achou que a mãe estava me agredindo, porque ele estava implorando, meio que pegando o meu vestido e me implorando para ele não morrer. Mas mesmo o rei
naquele momento ele ficou com mais raiva ainda e matou Amã. Mas lembrando que eu acredito que a rainha está esquecendo das partes da história dela, né? Por quê? Lembrando que o rei tinha feito o quê? Tinha assinado um decreto para que Com o anel dele. o povo fosse morto, né? Todo o povo judeu fosse morto. Só que o rei não sabia que aquele decreto era para matar todo o povo judeu. Porque Amã falou que ele estava fazendo um decreto para todo o povo rebelde, desobediente, né? Morrer. Porque o povo estava rebelando contra o rei, estava de rebeldia, estava fazendo complô contra o rei. Mas em momento nenhum ele falou, é o povo da rainha Esther, é os judeus. Porque, na verdade, o rei nem sabia que a rainha era judia. Meu primo disse que não era para mim contar de que povo eu vim, de quem eu era filho. Mas por que seu primo? Cadê seu pai e sua mãe nessa história? Eles morreram. Os dois? Que triste, né? Poxa vida, hein? Então, e depois que o rei mandou matar Amã, o que aconteceu? Mordecai morreu também? Não. Conta pra nós o que aconteceu. Aí depois o rei ficou feliz com tudo aquilo. Eu contei pra ele de que eu tinha vindo do meu povo. E aí Amã, e naquela época Amã ele estava usando um saco de lixo. Estava usando saco porque ele não se abaixava diante de Amã. Quando ele passava com seus... Então não era Amã, era Mordecai que estava usando um saco. Aí ele não se curvava diante de Amã. Aí Amã, ele ficava muito bravo com isso. E aí ele pegou e depois começou a vestir roupas novas. E além disso, eu mandei... O rei deu a casa de Amã e todos os seus bens para Mordecai, meu primo. Interessante. Gostei. Lembrando que está lá no livro de Esther, né? Você vai acompanhar do capítulo 1 até seguir para contar a história. Tem várias outras partes da história, né? Porque aqui a gente não vai ficar contando toda a história em detalhes. Mas nós vemos o quê? Que aquele reino foi abençoado, né? Sim. Depois que Amã se foi. Por quê? Porque Amã plantava discórdia naquele reino. Tudo quanto é coisinha, ele plantava discórdia, ele mandava bater, ele queria matar. Então, depois que Amã foi morto a pedido do rei, foi enforcado na forca que ele tinha feito para Mordecai, teve uma paz naquele reino. A gente continua lendo lá, vai ver que a paz instaurou naquele reino. Por quê? Porque o rei e a rainha viviam em paz e todo o povo também. Porque o povo de Israel foi poupado através daquele jejum e oração que eles fizeram a Deus. Porque vemos aqui que o objetivo de Deus na vida de Esther era o quê? Era a salvação do povo de Israel. Porque se Esther não se torna rainha, aquele povo tinha sido extinguido da terra, né? Tinha morrido todos. Então Deus não quer isso, porque a promessa de Deus a Abraão tinha que se cumprir, não é verdade? Como que Abraão ia ser pai de multidões, não é verdade? Se morresse ali o povo de Israel, não tinha como. Então, nós vemos que Israel é um país muito grande hoje, né? O povo judeu é uma nação muito grande hoje, graças a tudo isso que Deus fez pelo povo, né? Em tudo Deus levantava alguém. Igual lá no Egito, Deus levantou José. Depois aqui, Deus levanta Esther como rainha para salvar o povo. Então, em todas as partes da Bíblia, o povo judeu é poupado, o povo de Israel é poupado para que se cumpra a palavra de Deus na vida de Abraão, que ele seria pai de multidões. Entendeu? Por isso, essas histórias iam continuando e haveria, e tinha em todas as histórias salvação ao povo judeu. Não porque o povo judeu merecia, né, a compaixão, a graça de Deus. Não. É porque Deus não é Deus que promete e não cumpre. Deus é Deus que cumpre promessas. Então, a promessa de Deus vem sendo cumprida na vida do povo de Israel até nos dias de hoje. Por isso é uma nação tão grande. É. Certo?
Então vamos lá. Então agora a Rainha Esther vai orar para nós encerrar. O Alegria está no ar. Você que está em casa faz o quê? Se inscreve no canal, compartilha, deixa o joinha, não cai o dedo não, tá? Deixa lá o joinha. Compartilha com todos os amigos, familiares, nos grupos em geral. Para quê? Para que o nosso canal cresça e que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Nós ainda não chegamos nem a 100 inscritos, gente. Vamos lá, por favor, né? Certo? E que também estuda, porque vai saber se semana que vem não pode ser você que tá aqui no meu lugar. Verdade, hein? Verdade, né, Maria? Aham. Estuda, você estuda, Maria? Eu estudei. Será? Aham. Tem alguma parte que nós esquecemos, Maria? Acredito que não. Talvez eu tenha perdido alguma parte. É porque, na verdade, tem que ser um resumo. Se a gente for dar todos os detalhes, vai longe, né? Nós vamos ficar aqui 3 horas, 4 horas contando a história toda, né? Com detalhes. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é despertar você para a história de Esther e você ir na Bíblia e ler a história completa, certo? Vamos lá. Senhor Jesus, abençoe a vida de todos nós, da prof. Ana Paula, da Maria, da minha vida. Abençoe a vida de todos nós, Paizinho querido. Que todos tenham entendido a história que eu trouxe para contar para eles. Que eles entendam, Paizinho querido, que o Senhor quer trazer misericórdia e abençoar todos nós. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida do apóstolo Januário e da apóstola Luísa. Amém. Amém. Beijo, fica com Deus. Tchau, galera.